A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na nossa penúltima lição desse primeiro trimestre da CPAD, chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos adultos, e hoje nós vamos tratar sobre um tema tão importante, a urgência do discipulado. Nesse viés pentecostal, compreendendo como nós, pentecostais, olhamos para o discipulado, e eu acredito que Deus em Cristo vai falar poderosamente com você. Gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Ô Nota 10, aproveita também, participe conosco aí, deixando o teu comentário, hashtag Glória a Deus nesta ministração. Olha, a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. E nós temos uma ferramenta muito especial, que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você, professor da Escola Bíblica Dominical, a ministrar ainda melhor as tuas lições. No Facilita, você encontra o esboço dessa aula, os slides, para você utilizar muito bem aí na tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Olha, nós estamos também nos preparando já para o nosso segundo trimestre da CPAD e tem coisa boa chegando e eu te espero por aqui. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 12, a urgência do discipulado aqui da classe dos adultos. Essa lição procura demonstrar para a gente o nosso olhar pentecostal para o discipulado. Observe muito bem, nós acreditamos na eficácia do discipulado. A igreja entra em ação exatamente através dessa missão, porque isso é papel da igreja. Outra coisa também que vamos aprender juntos hoje aqui em sala de aula é compreender essa ótica pentecostal sobre o discipulado. Como nós entendemos isso à luz da Bíblia. É claro que para iniciar a nossa aula de hoje nós temos algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica que eu quero apresentar para vocês está em Mateus capítulo 28, versículo 19, que é o nosso texto áureo. Nós temos também, gente boa, nessa ministração, a nossa verdade prática, temos também uma base bíblica para poder trabalhar com você hoje em sala de aula, que está em alguns endereços. O primeiro endereço é Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20, e o segundo está em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Como é importante olharmos para esse texto na nossa leitura bíblica em classe. Hoje nós vamos compreender realmente o que é discipulado, o que é ser um discípulo de Jesus. N.T. White, escrevendo um texto simplesmente cristão, faz questão de dizer que crer em Jesus é realmente aceitar o seu domínio. E acreditar em Cristo é aceitar o chamado do seu discipulado. Como isso é lindo. Hoje nós vamos aprender sobre isso em sala de aula. É claro que o primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O que é o discipulado? Esse é o primeiro ponto da nossa lição aqui na Escola Bíblica Dominical. Estamos analisando nesse trimestre exatamente a nossa doutrina pentecostal. E hoje chegamos em uma lição muito especial que procura definir para você exatamente esse pensamento sobre o discipulado. Na nossa interpretação pentecostal, nós entendemos, cremos e professamos que a palavra discípulo vem exatamente do termo aprendiz, trazendo a ideia daquele que aprende. Outra coisa que também descobrimos é que a palavra discípulo também vem a partir de uma perspectiva de disciplina, traçando exatamente esse mesmo ponto de aprendizado. Aquele que está aprendendo junto ao seu mestre, caminhando com ele. Quando você olha para as páginas do Novo Testamento, Jesus não chamava apenas as pessoas para o seguirem, mas ele chamou 12 homens extremamente comuns para seguir o seu discipulado. John MacArthur chegou a escrever um texto sobre 12 homens extremamente comuns chamados por Deus, os discípulos de Jesus. Deus chamou pessoas, como eu e você, para seguir o seu discipulado. E entendendo o que é o discipulado, é importante olharmos para a Bíblia também.
A palavra discipulado vem do latim discípulos, que traz exatamente essa ideia que estamos explicando para você. Aquele que é aprendiz, ao mesmo tempo aluno, aquele que está aprendendo de alguém. Quando você olha para a mesma palavra no sentido hebraico, vem do termo talmud, que traz a ideia de aprender, ou seja, aquele que aprende. Então, o discipulado é exatamente um aprendizado. É algo que estamos passando. E qual é o fundamento do nosso discipulado? É Jesus. No movimento pentecostal, nós acreditamos exatamente que o fundamento do discipulado cristão se fundamenta em Jesus. E o primeiro subtópico aqui da nossa lição traz o seguinte assunto: o discípulo. Quando nós olhamos exatamente para a Bíblia, descobrimos que discípulo é aquele que é chamado por Jesus. E todo discípulo precisa ter algumas características que são fundamentais. Russell Champlin, escrevendo o seu texto, ele faz questão de dizer que é necessário, para ser um discípulo de Jesus, ter algumas características. E que características são essas? A primeira é crer na doutrina de Jesus. Em outras palavras, crer no ensino de Jesus, tomando como base João capítulo 3, versículo 17. Todo discípulo é aquele que crê em Jesus e crê no seu ensinamento, na sua doutrina, naquilo que ele tem para nos ensinar. E a doutrina de Jesus é fundamentada no reino de Deus. Outra característica, também apresentada exatamente para todo aquele que é discípulo de Jesus, está fundamentada em João capítulo 3, versículo 3 ao 5. É a característica de ter a experiência com o novo nascimento. Russell Champlin coloca exatamente a experiência apresentada aqui no discípulo, na vida dele. Ele precisa ter nascido de novo, ser uma nova criatura. A velha natureza precisa morrer. Ele precisa ter um relacionamento genuíno com Jesus. Outra característica que identificamos sobre um discípulo genuíno de Jesus, tomando como base Lucas capítulo 14, versículo 26, todo discípulo de Jesus deve entender que a jornada do discipulado é um sacrifício. Nós levamos sobre os nossos ombros a nossa cruz, visando a glória de Deus, a vida eterna. Aqui na terra, nós compreendemos que estamos vivendo em dias maus, ruins, mas no discipulado entendemos que a nossa morada eterna é estabelecida no reino de Deus. Todo discípulo é um porta-voz do reino. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Outra característica que encontramos sobre o que é ser realmente um discípulo de Jesus implica em ter a necessidade, o desejo de aprender sobre Cristo, conhecer sobre Jesus. Não é só ter um relacionamento, mas é aprender dele, conhecer a ele todos os dias da sua caminhada. O discipulado, como estamos vendo, implica ensino e aprendizado. E todo discípulo também obedece à grande comissão. Pautado em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, todo discípulo aprende sobre a grande comissão e deseja que outros discípulos também aceitem o chamado da grande comissão. Um discípulo gera outro discípulo. É essa a explicação que o Russell Champlin traz a respeito do discipulado em Jesus. Como é importante olharmos para isso. O Ezequias Soares, descrevendo sobre essa ideia do discípulo, ele faz questão de dizer na lição, pautado aí em Romanos capítulo 12, versículo 7, que todo aquele que é discípulo em Jesus tem que nascer de novo, como explicamos para você, e tem que ter o desejo de aprender de Jesus. Para ser um discípulo de Jesus, tem que ter também dedicação. Dedicação na aprendizagem, dedicação em aprender do Senhor, em conhecer dele. Olha como é importante olharmos para essas perspectivas. Nós, pentecostais, acreditamos exatamente na eficácia do discipulado. Nós também entendemos que o discipulado não é somente um momento em que realizamos com os nossos novos convertidos para prepará-los para o batismo. Mas o verdadeiro discipulado vai além. Ele procura explanar as Escrituras. Para você ter ideia, no movimento pentecostal, na década de 70, alguns pastores norte-americanos procuraram desenvolver exatamente um grande projeto: pastor e discipulado, pastor e pastoreio,
com o desejo exatamente de ensinar os novos convertidos pentecostais a serem guiados por pastores, a prestarem contas aos seus pastores e pastores também prestando contas a outros pastores, demonstrando exatamente uma dedicação, o aprendizado e ao mesmo tempo a caminhada cristã nessa jornada para a glória de Deus. Olha como isso é relevante. Pastor e pastoreio, pastor e discípulo. Isso nós encontramos aqui no movimento pentecostal. O Israel de Araújo chega a dizer em seu texto que o discipulado apresentado por esse movimento pentecostal é um discipulado genuíno, que procurava até mesmo produzir no coração dos discípulos movimentos e campanhas de oração, incentivando os discípulos em Cristo a servirem a Deus. Como é importante olharmos para trás e pegar exemplos eternos e maravilhosos, olhando para o retrovisor da nossa história pentecostal. Tem muita coisa boa, gente, que nós podemos aprender junto. A Grande Comissão. Esse é o nosso segundo subtópico, onde nós temos uma base bíblica apresentada em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Quando olhamos exatamente para o chamado descrito no Evangelho de Mateus, e especialmente o chamado da Grande Comissão, aprendemos que a igreja está envolvida nessa Grande Comissão. Observe muito bem, nós somos chamados para evangelizar. Isso não é só a responsabilidade do pastoreio da igreja, mas de cada membro, de cada irmão, independente da denominação. Nós já descrevemos aqui em aulas passadas que a igreja é uma igreja viva e atuante, ao mesmo tempo que ela é espiritual, ela é uma igreja também visível, que está presente aqui na terra. Já apresentamos também que a igreja tem o papel de descrever e anunciar o reino. Um reino que está presente e ao mesmo tempo apontando para o reino futuro em Jesus, em um sentido escatológico. E agora nós precisamos compreender o papel da Grande Comissão. Quando nós olhamos para Mateus, Mateus traz uma palavra tão linda. É papel daquele que evangeliza ensinar a palavra de Deus. E o movimento pentecostal brasileiro tem exatamente esse papel. O papel de evangelizar ensinando. Ensinar evangelizando. As nossas escolas bíblicas dominicais são escolas bíblicas de evangelismo. Escolas bíblicas que apontam exatamente para a conversão em Jesus. O discipulado apresentado em sala de aula por cada professor cheio do Espírito Santo aponta para ter uma vida santa que se converta a Cristo. Não é à toa que é comum encontrarmos em escolas bíblicas brasileiras, dentro da Assembleia de Deus, pessoas se convertendo, porque entenderam a luz do Evangelho. Quando você olha para Mateus capítulo 28, versículo 19, o Ezequias Soares coloca exatamente esse sentido, ensinar as nações, ensinar evangelizando. Se você entender isso, você vai conseguir passar muito bem essa explicação para os teus alunos. Nós, pentecostais, temos essa visão. A visão de ensinar pregando, a visão de ensinar evangelizando, de evangelizar ensinando. Quando você olha para o Novo Testamento, somente a palavra discípulo é utilizada mais de 250 vezes. Observe como é importante olhar para o discipulado de Jesus só observando o Novo Testamento. John MacArthur, em seu texto, faz questão de dizer que Deus chamou 12 homens comuns para um chamado extremamente incomum. Deus chamou pessoas, Deus chamou discípulos, Deus chamou você também para a Grande Comissão. Quando você analisa o papel e o perfil de cada discípulo, e isso é engraçado, você percebe que cada discípulo se parece com a gente, se parece com você. E mesmo assim, Jesus chamou os discípulos para uma grande obra. Quando você olha, por exemplo, para o exemplo de Pedro, Pedrão da Bíblia, ele é conhecido como o discípulo que falava demais, um pescador comum, natural da Galileia. Quando você olha, por exemplo, para André, seu irmão, André, por exemplo, era o discípulo que tinha a habilidade de levar as pessoas a Jesus. Que você também possa ter a habilidade de levar as pessoas a Jesus. Se você não sabe, André foi o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus. Foi ele quem conduziu Pedro a Jesus e quem se tornou Pedro.
André foi um instrumento de Deus. Você também pode ser um instrumento de Deus. Ele era usado nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, o Espírito Santo usava ele. Foi André também, lá em João, que encontrou um menino com alguns pães e alguns peixinhos. E o que Jesus fez com aquele menino? Um grande milagre, a multiplicação dos pães. Foi André também, lá em João, de acordo com a Bíblia, que encontrou exatamente os gregos e conduziu os gregos a conhecerem a Jesus. Que o meu papel seja como o seu, seja como o de André, que tem esse papel de levar as pessoas a Jesus. Quando você olha para outro exemplo bíblico de outro discípulo de Jesus que aceitou o chamado de Jesus, você encontra Tiago, um apóstolo fervoroso. Tiago tinha uma dedicação muito grande à oração, mas era uma pessoa simples como eu e você. O seu papel, o seu ministério é rico, é lindo, até mesmo porque ele se dedica na prática da oração. Você que se dedica à oração, você que se dedica a esse chamado, também tem aceitado a grande comissão para exercer o ministério de Jesus em sua vida. Quando você olha para outro perfil de outro discípulo de Jesus, você encontra João. João, ainda jovem, era muito violento. Ele agia sem pensar. Para você ter ideia, Jesus apelidou ele e o seu irmão Tiago de filhos do trovão. Era pescador. Mas Jesus lapidou o coração de João, ao ponto de João ser conhecido como discípulo amado do Senhor. Era gente simples, como a gente, que foi chamado por Jesus e aceitou também a grande comissão. Você também pode se parecer com João, deixando o Espírito Santo lapidar o teu coração todos os dias, trabalhando em sua vida o seu verdadeiro discipulado e a sua comissão. Quando nós olhamos para mais um perfil de um discípulo da Bíblia, nós encontramos Filipe. Filipe é um discípulo do Senhor que aparece exatamente no Evangelho de João e é conhecido como o discípulo que fazia as contas. Um discípulo que era muito matemático naquilo que ele fazia. Para você ter ideia, Jesus até questiona Filipe diante dos seus questionamentos, porque Filipe tinha dúvidas. Mas quando Filipe entendeu o chamado de Jesus e a grande comissão, foi ele que levou a mensagem do Senhor a homens de Deus, como o próprio Natanael. Foi ele também que conduziu pessoas a Cristo. Você também pode ser conduzido por Jesus. Pode conduzir pessoas a Jesus também, como o próprio Filipe fez. Outro perfil que encontramos na Bíblia, de outro discípulo de Jesus que aceitou também a grande comissão, é o Natanael, que foi chamado pelo Senhor depois de ser convencido por Filipe de uma forma sobrenatural. Você também pode ser chamado pelo Senhor de uma forma sobrenatural. Natanael era um homem fiel a Deus, que estudava a Bíblia e Jesus chamou ele. Outro discípulo que também foi chamado para a grande comissão, esse era coletor de impostos. O nome dele era Mateus. Também tinha um irmão conhecido como Tomé. A Bíblia dá a entender que ambos eram parentes. E é interessante que quando a gente olha para o Mateus, Mateus era uma pessoa desprezada pela sociedade. As pessoas não acreditavam nele, mas Jesus acreditou nele, como acredita também em você e te chama para a grande comissão. Como está escrito em Mateus 9:9, Jesus chamou Mateus na coletoria. Quando você olha para Tomé, por exemplo, outro discípulo de Jesus, Tomé é conhecido em toda a história como o discípulo da dúvida, aquele que é questionador, mas quem se torna Tomé? Depois que ele toca em Jesus ressurreto, a história faz questão de dizer que ele pregou o evangelho de forma veemente, ao ponto de ser crucificado e ainda crucificado, pregava o Cristo porque ele acreditou na grande comissão do Senhor Jesus. Outro discípulo que nós encontramos que pode se parecer com você também é o Tiago Menor, que aceitou o chamado do Senhor acreditando no Cristo. Outro discípulo que encontramos na Bíblia é o Simão Zelote. Todo mundo faz questão de dizer que esse cidadão era violento, mas depois que aceitou a Cristo, foi dominado pelo Espírito Santo e se tornou um grande servo de Deus, ao ponto de impactar vidas porque ele aceitou a grande comissão de Jesus. Outro discípulo que nós temos dentro da Bíblia é o Judas, conhecido como Judas, irmão do Senhor, que aceitou Cristo, reconheceu o chamado e entendeu exatamente essa chamada poderosa. Judas também é conhecido como irmão de Tiago.
Agora, nós temos esses perfis dentro da Bíblia, de homens que aceitaram a chamada de Deus. É claro também que Jesus também chamou a Judas Iscariotes, um discípulo que foi chamado pelo Senhor e rejeitou a grande comissão, que você não se comporte como ele. Quando você olha exatamente para o pentecostalismo, você descobre a proposta do Ezequias Soares, que o pentecostalismo tem esse objetivo de demonstrar que Jesus chama pessoas comuns, como eu e você, pessoas simples, como eu e você, para uma grande obra. E quando nós lemos Mateus 28:20, está escrito que é papel do discípulo guardar os ensinamentos de Jesus. Eu citei para você o exemplo de cada discípulo que foi chamado pelo Senhor e todos guardaram os ensinamentos de Jesus e levaram adiante. Você também, gente boa, pode guardar os ensinamentos de Jesus e levar isso adiante. O pentecostalismo faz isso, a gente guarda os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos bíblicos, e passamos isso adiante. A educação cristã. Esse é o terceiro subtópico aqui do nosso primeiro ponto da nossa lição. Nesse terceiro subtópico, nós vamos tomar como base Atos capítulo 2, versículo 42, que é a proposta do Ezequias Soares aqui. No viés pentecostal, nós entendemos a importância da educação cristã. O Rick Lannes escreve um texto, pentecostal de coração e mente, dizendo exatamente que é necessário conhecer, estudar, pesquisar, mas não abandonar exatamente o fogo no nosso coração. Esse é o sentido do seu texto. Luz na nossa mente e fogo no nosso coração, na nossa alma. Isso quer dizer que não faz mal, não tem problema nenhum você estudar teologia, mas desde que você esteja apegado à prática espiritual, desde que você tenha a prática da adoração, da piedade, da oração na sua vida. É aquilo que nós ensinamos no movimento pentecostal. Você estuda e pratica. Você vive aquilo que você prega. Isso é necessário ser apresentado em sala de aula. O nosso querido pastor José Alzenhan Gomes, meu orientador, gente boa demais, escrevendo a sua dissertação de mestrado, ele escreveu algo espetacular em sua pesquisa. Eu estava até lendo seu texto atualmente, dizendo exatamente que a Assembleia de Deus é um movimento que sempre se preocupou em suas políticas eclesiásticas a respeito da educação teológica no Brasil. É claro que na Assembleia de Deus, o primeiro seminário a ser estabelecido no Brasil foi estabelecido em 1953, que é o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, o IBAD, que atualmente é conhecido como FABAD. O Instituto Bíblico da Assembleia de Deus vem a partir da década de 50. Nesses anos anteriores, a Assembleia de Deus sempre se preocupou em estabelecer movimentos de ensino com seus pastores. Nas reuniões convencionais, inicialmente foram estabelecidas, por exemplo, as escolas bíblicas de obreiros, onde os pastores ensinavam a respeito de doutrinas bíblicas, como escatologia, doutrina da salvação, batismo com o Espírito Santo. Outro detalhe também que nós precisamos recordar à luz da história da Assembleia de Deus. Nas primeiras 4 décadas aqui no Brasil, a Assembleia de Deus no país se preocupava em ensinar os seus discípulos, os seus membros, a partir de literaturas. E que literaturas eram essas? A partir do jornal impresso, procurando ensinar doutrinas, explicações sobre o batismo com o Espírito Santo e a nossa crença pentecostal. É claro que a CPAD ela é fundada a partir da década de 40, em 1942. Antes disso, nós utilizávamos, se você não sabe, o jornal impresso para poder ensinar. Então, o jornal tinha esse papel de ensinar as pessoas com a educação teológica, de publicar a doutrina, de ensinar a doutrina para todo o país. Outra coisa que nós precisamos levar em consideração também, analisando exatamente a história da educação e a história também da nossa doutrina sendo expandida em todo o país. O Gideon de Alencar, escrevendo um texto, ele faz questão de apresentar aqui no Brasil a análise sociológica da Assembleia de Deus. Ele também diz algo interessante a respeito disso, que quando a Assembleia de Deus foi fundada em Belém do Pará, naquela época, exatamente nas primeiras décadas, era conhecida como a capital do Brasil, ao ponto de gerar mais economia do que até mesmo São Paulo. E é exatamente em Belém do Pará que a Assembleia de Deus é estabelecida, que a chama pentecostal é estabelecida.
Nos primeiros anos, exatamente, daquele movimento pentecostal ali, da Assembleia de Deus ali, a igreja cresceu de forma alarmante, de forma poderosa. Só que acontece algo na história que impacta a economia de Belém do Pará. A Índia começa então a exportar a mesma borracha que Belém do Pará produzia para todo mundo, com um valor mais baixo, gerando então grandes desempregos ali na cidade. Só que esse povo que ficou desempregado foi impactado também pela chama pentecostal, pelo poder do Espírito Santo. E muitos levaram a chama pentecostal naturalmente para suas cidades de origem. Ou seja, Deus já tinha preparado os missionários para levar a mensagem pentecostal por todo o Brasil, expandindo exatamente a doutrina pentecostal como nós acreditamos, ao ponto de chegar o evangelho aqui na Bahia, de chegar o evangelho no Ceará, de chegar esse poder do Espírito Santo, a chama pentecostal em diversas localidades do nosso Brasil. O tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Na luz pentecostal, entendemos que palavra, comunhão e serviço andam juntas. No nosso discipulado, isso faz parte da nossa doutrina. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A palavra. Quando você analisa nesse primeiro subtópico, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2, nós entendemos que a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. Então, no nosso discipulado, a Bíblia é o nosso fundamento. Não é à toa que os crentes pentecostais assembleanos de linha clássica são conhecidos como o povo do livro, o povo da Bíblia, o povo da palavra de Deus. Gideon de Alencar, escrevendo seu texto Matrizes Pentecostais Brasileiras, ele chega a dizer que na Assembleia de Deus nós encontramos exatamente algo que é muito interessante. Para você ser um membro da Assembleia de Deus, você precisa carregar o livro. Você precisa carregar a palavra. A palavra é o fundamento. A palavra é a nossa bússola. E é a partir da palavra que nós entendemos a nossa leitura bíblica sobre o pentecostalismo. Para você ter ideia, a pessoa pode ser até mesmo analfabeta, mas muitos são os testemunhos de crentes assembleanos em diversas localidades no nosso Brasil que aprenderam a ler e escrever com o livro, com a Bíblia, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Eles não foram para a escola, mas indo para a igreja, na escola bíblica, aprendendo exatamente com os ensinamentos dos pastores, começaram a ler e escrever. Tem gente, para você ter ideia, que não lê outra coisa a não ser o texto bíblico. Então, a palavra para a gente é fundamento. Tem testemunho de irmãos, até mesmo do nosso movimento pentecostal assembleano, que aprenderam a ler e escrever cantando os hinos da harpa cristã. Olha como isso é interessante no nosso viés, conhecendo também a nossa história. O Ezequias Soares coloca para a gente exatamente que o nosso fundamento é bíblico, é palavra. E nós defendemos exatamente que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Hoje em dia existem movimentos liberais que ensinam que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém. Isso está errado, isso aqui é um perigo. Esse movimento chega a afirmar, por exemplo, que a Bíblia em determinadas passagens é a palavra de Deus, em outras não. Nós não ensinamos assim. Nós ensinamos que a Bíblia aberta é palavra de Deus, fechada continua sendo palavra de Deus. Abaixo de todos os livros do mundo, ela é o centro, ela é a raiz, ela é o fundamento. No coração de todos os livros e conhecimento do mundo, a Bíblia para a gente é exatamente o centro, o coração de toda a doutrina. Acima de todos os livros do mundo, a Bíblia para a gente é a coroa da sabedoria de Deus. Nós somos o povo do livro, o povo da palavra. Não é à toa que as nossas liturgias de culto são fundamentadas na palavra de Deus, na Bíblia. E o nosso discipulado descreve exatamente o fundamento da palavra. A Bíblia é o nosso fundamento. Quando nós lemos Atos capítulo 2, versículo 42, e essa é a nossa base, nós percebemos que a nossa doutrina é fundamentada no ensino dos apóstolos. Esse ensino dos apóstolos é exatamente a interpretação. Pega isso. Do Antigo Testamento, da palavra de Deus, apontando aos ensinamentos de Jesus, a vida de Jesus, a morte e a ressurreição de Cristo, o reino de Deus. Outro detalhe que precisamos destacar aqui, apresentado até mesmo pelo Ezequias Soares,
Nós acreditamos que os apóstolos são aqueles que seguiram a Jesus, aqueles que fizeram parte dos 12, que interpretaram com autoridade o Antigo Testamento e escreveram o texto, escreveram as cartas, escreveram os livros. No movimento pentecostal de linha clássica na Assembleia de Deus, nós não temos o cargo de apóstolo, porque no nosso entendimento, na nossa interpretação, o apóstolo é aquele que caminhou com Jesus, é aquele que foi testemunha da ressurreição, é aquele que foi discípulo de Jesus direto, de primeira geração. Nós seguimos os fundamentos dos apóstolos, o ensinamento apostólico, e nós passamos esse ensinamento de pastor a discípulo, de pastor a discípulo. Isso também demonstra para a gente o nosso entendimento. É por isso que você compreende exatamente nessa questão pentecostal que o maior cargo que existe, que na minha visão é o menor de todos e é exatamente aquele que deve ser o mais baixo, é o pastoral. O pastor tem a função de ler o texto, ler a doutrina dos apóstolos e explicar para os discípulos de Jesus, que é a igreja de Cristo. Nós compreendemos nessa visão que o cargo mais alto da igreja é um membro. O membro da igreja é aquele novo convertido, discípulo de Jesus. A partir do momento que você é chamado, você não sobe o degrau, mas seguindo a Jesus no reino, na visão pentecostal, você desce o degrau. Você desce para auxiliar da igreja ou cooperador. Servindo a Jesus, tendo a chamada confirmada pelo Espírito Santo, pela liderança da tua igreja, você desce então de cooperador para o diaconato. Você só desce no reino. Você desce o degrau da escada espiritual. De diaconato para o presbitério, de presbitério para o evangelista, de evangelista para pastor. Pastor é servo. Servo como Cristo. Ama as ovelhas de Cristo e cuida dessas ovelhas para a glória do Senhor. Comunhão. No segundo subtópico, analisando ainda Atos 2,42, nós encontramos a palavra koinonia. Na ideia bíblica, quando nós analisamos exatamente o contexto bíblico dos dias de Jesus, William Collerman, descrevendo em seu texto usos e costumes dos tempos bíblicos, no seu manual, ele descreve essa ideia de koinonia. A palavra koinonia vem do grego, que traz a ideia de partir do pão, comer juntos. Era comum nos dias de Jesus, no discipulado de Jesus, no caminhar com Jesus, as pessoas comerem juntas, reunidas. E engraçado que a mesa daquela época tinha um formato da letra U. As pessoas se assentavam juntas. Outro detalhe, não existia nos dias de Jesus essa questão de banco, de tamborete, de cadeiras. Quem tinha isso em casa era gente rica. Jesus não tinha isso em casa. As pessoas se sentavam próximas ao chão com algumas almofadas, travesseiros e alguns tapetes e se reclinavam nos ombros de uma das outras. É por isso que João é conhecido como o discípulo amado que reclinava sua cabeça ao ombro de Jesus. Comiam juntos, ao ponto de comer o pão, partir o pão, um dava um pedaço para o outro. Essa comunhão era muito rica. E a ideia de koinonia traz isso, partir o pão. No sentido bíblico aqui desse texto também traz a ideia de Santa Ceia do Senhor. Estar junto, próximo, partindo o pão com Cristo. Discípulo de Jesus, gente boa, precisa ter essa ideia de comunhão, de koinonia. E no movimento pentecostal, isso é base, é fundamento do movimento pentecostal. Existe um texto publicado pela editora Vida Acadêmica, O Século do Espírito Santo, descrevendo exatamente 100 anos do movimento pentecostal, escrito por Walson. Em um artigo, eu estava lendo esse material, que é bem interessante, ele faz questão de dizer que é característica do movimento pentecostal a ideia da comunhão. Os crentes pentecostais se preocupam uns com os outros, ao ponto de se importarem. É aquele povo carismático. É por isso que a gente é conhecido também como carismáticos, ou de carisma, de estar junto, de se importar um com o outro, ao ponto de ter um acesso, de estar próximo. Isso é interessante. Observe muito bem, o pastor pentecostal é aquele pastor da visita,
da visita ao membro enfermo, da visita ao idoso, de estar próximo. Faz parte da nossa vida, de estar junto. A ideia de koinonia, de comunhão é essa. Tiago 2,23 também traz outra perspectiva, que comunhão também é ter um relacionamento com Jesus, está ligado nele. A gente tem comunhão com os membros e ao mesmo tempo comunhão com Jesus. Todo pastor, no momento da Santa Ceia, faz aquela pergunta: você está em comunhão com teu irmão? Você pode ceiar. Olha que coisa linda que nós aprendemos no nosso movimento pentecostal. 1 João 3, comunhão também é ter um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nesse relacionamento crescente em Jesus. Isso faz parte da nossa oração, da nossa doutrina, do nosso caminhar. A gente ensina sempre, prega sempre que nós precisamos ter um relacionamento com a presença de Jesus. E eu pergunto a você, tem quanto tempo que você está em comunhão com Jesus? Tem quanto tempo que você dobrou os joelhos para falar com Ele e dizer: Senhor, nessa manhã, nessa tarde ou noite, eu estou aqui porque eu quero ficar pertinho de Ti, ter comunhão contigo. Se você não fez, faça isso. Provoque os teus alunos a fazerem isso também. Vamos avançar para o nosso terceiro subtópico aqui do nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Comunhão na Igreja de Jerusalém. Atos capítulo 2, versículo 44. Comunhão na Igreja de Jerusalém. Esse é o terceiro subtópico. Leia Atos 2,44. A igreja em Jerusalém era uma igreja que tinha a koinonia, a comunhão. Já disse a você no subtópico anterior que nós pentecostais temos essa visão de koinonia, de comunhão, de estar junto, de estar próximo. Um discípulo de Cristo é aquele que professa o evangelho, mas ao mesmo tempo vive o evangelho de acordo com o próprio Russell Champlin, como comunidade de Cristo, como povo que professa a fé. N.T. Wright, escrevendo seu texto Simplesmente Cristão, ele diz que na koinonia, na comunhão como igreja, nós exercemos então a adoração, nós exercemos o louvor, nós exercemos a oração, nós olhamos para o livro. Que livro é esse? A Bíblia, a palavra de Deus. Nós cremos na história bíblica e ao mesmo tempo pertencemos a Jesus porque nós cremos nele pela fé. Olha que lindo nós temos aqui. Olha que lição linda que nós aprendemos juntos aqui. João capítulo 3, versículo 16 a 18, fala dessa comunhão, do grande amor de Deus sendo estabelecido para a sua igreja. Uma igreja que se envolve e apresenta esse amor agora às pessoas. É por isso que os pentecostais evangelizam, porque nós acreditamos no poder de Deus resgatador. A obra de Cristo é expiatória, o sangue de Cristo é para todos, resgatando a todos mediante a fé. Nós acreditamos também que somos livres pela graça para crer, que isso é fundamento também da nossa teologia. O serviço. Nesse quarto subtópico, nós entendemos que esse termo ele é amplo na Bíblia, até mesmo o pastor Ezequiel Soares coloca isso na lição. Mas na ideia do discipulado cristão no viés pentecostal, entendemos que o serviço está presente. É papel do cristão pentecostal servir, agir. O discipulado nosso descreve exatamente: você precisa viver, ter uma relação com Jesus e passar isso adiante. Isso é serviço. Levar adiante a mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino. Existe um texto muito interessante que pode te ajudar a passar adiante a mensagem do Evangelho, do Stephen Glendon, que traz exatamente o seguinte título: Pequenos Grupos, demonstrando exatamente que a escola bíblica também pode ser vista como um pequeno grupo da tua igreja, que pode passar a mensagem do Evangelho adiante. Quando nós olhamos exatamente para a nossa responsabilidade do serviço na grande comissão, temos esse papel de levar o Cristo adiante, de anunciar as boas novas da salvação. Quando nós lemos Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, a igreja primitiva perseverava nessa doutrina dos apóstolos, mas eu acho lindo quando chegamos em Atos capítulo 2, versículo 47. A igreja caía na graça do povo, mas era Deus que dava o crescimento para a igreja. Nós acreditamos que quem dá o crescimento para a obra é Deus. Vamos avançar agora para o nosso terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o discipulado e o crescimento sadio da igreja.
No viés pentecostal, nesse terceiro ponto, nós acreditamos no crescimento sadio da igreja, uma igreja que cresce a partir de uma perspectiva no discipulado, entendendo exatamente que o discipulado é fundamental. O discipulado não é só o momento em que nós nos preparamos para o batismo, mas todo dia estamos participando do discipulado. Quando um membro da igreja, por exemplo, pentecostal, se envolve nos ensaios da igreja, se envolve como novo convertido no culto de ensino, especialmente na escola bíblica dominical, ele está crescendo, avançando de forma sadia. O primeiro subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa aula de hoje, para a glória de Deus: o crescimento espiritual. Nesse primeiro subtópico do terceiro ponto, entendemos que o crescimento espiritual no discipulado é apresentado exatamente a partir da leitura bíblica. No viés pentecostal está atrelado no ensino da Bíblia. É natural ensinarmos a palavra de Deus, as escrituras, a mensagem do Evangelho. E é necessário termos essa visão. Mark Davis, escrevendo um texto publicado pela editora Fiel, ele diz exatamente que é necessário termos a visão de 9 marcas de um crescimento de uma igreja saudável. Essas marcas são atribuídas a esse crescimento. Que marcas são essas? A primeira marca é a pregação expositiva, o ensino através da pregação. A segunda marca, apresentada pelo Mark Davis, é a teologia bíblica, e nós pentecostais prezamos por uma teologia pentecostal também. A terceira marca é a marca do evangelho genuíno. Os crentes pentecostais ensinam o verdadeiro evangelho, o evangelho pautado em Jesus, a partir da leitura das escrituras. A quarta marca é o nosso entendimento bíblico sobre a conversão. No nosso entendimento bíblico sobre a conversão, nós compreendemos exatamente que a igreja cresce saudável quando compreendemos isso. Ao aceitar Jesus, você se torna morada do Espírito Santo. E sempre ensinamos aos nossos discípulos a buscarem ainda mais um relacionamento com Jesus, para terem um batismo com o Espírito Santo dado por Jesus. A quinta marca de uma igreja crescendo saudável, apresentada pelo Mark Davis, é a marca da evangelização. Uma igreja que evangeliza, uma igreja que cresce anunciando o Cristo. A sexta marca é uma igreja que trabalha o entendimento bíblico com a sua membresia. É aquilo que acabamos de explicar para você, a comunhão, a coinonia está presente no movimento pentecostal. A sétima marca é uma igreja que cresce também pautada na disciplina. E a disciplina bíblica é necessária no movimento pentecostal, é ensinada por nossos pastores. Quando um membro peca, fraqueja, erra, ele precisa passar pela disciplina. A disciplina é o tratamento, é exatamente a restauração espiritual daquele membro que se feriu, que pecou durante o caminho, que precisa ser curado espiritualmente. Cada pastor é orientado por Deus na prática da disciplina. E a disciplina precisa ser uma disciplina bíblica, uma disciplina que restaura, que renova, e não a disciplina que acaba com o ministério do irmão, que acaba com a vida espiritual do irmão. A verdadeira disciplina é uma disciplina que edifica as pessoas. Outra marca que podemos apresentar, pautados na visão do Mark Davis, é a oitava, a marca pelo interesse do crescimento da igreja. Todo crente pentecostal deseja ver a sua igreja crescer. Não é à toa que os crentes pentecostais se envolvem com as construções, se envolvem em implantar igrejas. Temos essa habilidade. Para você ter ideia, tem até um corim. Cada povoado tem uma igreja. É prática pentecostal fazer isso. Para finalizar, a nona marca, a partir da visão de Mark Davis, é a marca da liderança da igreja. A igreja pentecostal olha para isso nesse crescimento, olha para essa visão e como nós precisamos ter esse entendimento bíblico. 2 de Pedro 3,18, apresentado pelo próprio Ezequias Soares: nós crescemos em Cristo, conhecendo de Cristo, aprendendo de Cristo como igreja do Senhor, tendo marcas espirituais. O nosso segundo subtópico aqui do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Espero estar contribuindo com você. Se eu estou, comenta aí, tá bom? O crescimento numérico. Acabei de citar para você no ponto anterior que a igreja cresceu numericamente, de forma genuína, de forma poderosa. O Ezequias coloca para a gente Atos 9,31. A igreja cresce numericamente, mas ela cresce também em qualidade e ensino. Não de forma desenfreada, mas de forma doutrinária, ensinando, pregando, evangelizando.
O Josué Campanhã escreveu um texto, Grandes Igrejas, Pequenos Líderes, demonstrando exatamente a importância de olhar para pequenos líderes dentro das comunidades cristãs. Na Assembleia de Deus, nós também trabalhamos com pequenos líderes. Por exemplo, nós temos os líderes de escola bíblica dominical, superintendentes, os professores da escola bíblica que se preocupam com os membros. Os líderes de departamento, como o departamento de senhores, de senhoras, uma igreja que cresce numericamente também precisa se preocupar com pequenos grupos de liderança para ajustar exatamente a liderança real, ou seja, a liderança maior, a maior liderança da igreja que está sobre os ombros do pastor. O pastor direciona e os líderes seguem, orientando os membros da igreja, da comunidade. É por isso que nós temos diversos grupos, diversos departamentos, diversas participações, porque isso faz parte do movimento pentecostal. Para finalizar, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Quando olhamos para aquela igreja de Antioquia da Síria, analisando Atos dos Apóstolos, nós já descobrimos que aquela igreja se tornou a base missionária de todo o Novo Testamento. É dali que saem as primeiras missões mundiais, em Atos 13. Aquela igreja se tornou um grande exemplo. Era fundamentada por judeus e também por gregos, por gentios. Lucas, para você ter ideia, é apelidado de Lúcio dentro daquela igreja e ele também exerce um grande ministério. Lucas era grego. Quando você olha exatamente para a igreja de Antioquia da Síria, você descobre que aquela igreja crescia e investia em missões. Toda a igreja precisa crescer e investir em missões. E é algo espiritual, isso muito forte. Quando a igreja investe em missões, ela cresce. Como é importante olharmos para o discipulado. Como é importante olharmos para isso. Então, pega tudo isso que a gente falou hoje para você, edifica os teus alunos, deixa o Espírito Santo de Deus usar você na hora da ministração. Conte com a presença de Deus e eu espero que Deus te use poderosamente para a glória do Senhor Jesus. Como a gente está fazendo aqui em todas as nossas aulas, essa aqui é a penúltima desse trimestre e eu já quero dizer para você que já tem coisa boa chegando do segundo trimestre, tá? Já estou gravando as aulas e publicando para você, fica de olho no canal. Quero indicar para vocês os textos que a gente ministrou e tomou como base hoje na nossa ministração. Primeiro, eu quero apresentar para você o texto do José Campanhã, Grandes Igrejas e Pequenos Líderes. Esse material é espetacular para quem quer entender o crescimento da igreja e aplicar algumas lições a partir dessa perspectiva do Josué Campanhã. Outro texto que a gente utilizou também na nossa ministração é do John MacArthur. Esse texto é maravilhoso, 12 homens extremamente comuns, descrevendo aí o perfil de cada discípulo do Senhor Jesus e a prática do discipulado também. Outro material que utilizamos como base da ministração de hoje são as 9 marcas do Igreja Saudável do Mark David, da editora Fiel. Esse material é muito legal e você pode olhar para essas marcas e tentar entender exatamente a nossa perspectiva aplicando essas marcas na sua igreja. Outro texto que citamos aqui para vocês, Steven Glender, Pequenos Grupos com Propósito. Esse material é muito legal para quem gosta de trabalhar com pequenos grupos. A escola bíblica trabalha com pequenos grupos. Outro texto que utilizamos e citamos aqui também é Simplesmente Cristão, do N.T. Wright. Esse material é espetacular e pode te ajudar na tua ministração. Ô nota 10, que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Marca a gente aí no teu Instagram. Nossa próxima aula é a última do trimestre, onde a gente vai fechar o trimestre assim, dando glória a Deus e dizendo aleluia. Na nossa lição de número 13, onde nós vamos trabalhar sobre voltados os olhos para a bendita esperança. Vai ser toda escatológica. Conto contigo, tá? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.